A família riu. Riu na cara dela. Teresa estava grávida de quase 7 meses quando ouviu, em silêncio, a leitura do testamento do marido. Sentada numa cadeira dura no escritório frio do advogado, com as mãos no colo e o coração já pesado demais, ela escutou cada palavra sem piscar. Terras boas, casas sólidas, dinheiro guardado em banco, tudo sendo dividido entre os outros, nome por nome, com a naturalidade de quem distribui cartas de baralho. O advogado ajustou os óculos sobre o nariz e continuou lendo. A sala estava cheia, cunhados, sobrinhos, a sogra com o rosto de pedra, todos ali como abutres esperando o que lhes cabia por direito de sangue. Um sangue que Teresa nunca tinha sido convidada a fazer parte de verdade. Então o advogado parou, virou a página e disse, com a voz seca de quem só está cumprindo um papel: para Teresa, fica destinado o terreno conhecido como Pedra Seca. Um segundo de silêncio. Só um segundo. E então as risadas vieram. Aquilo nem mato cresce. Pelo menos agora você tem onde cair morta. Teresa não se mexeu. Ficou olhando para frente, os dedos entrelaçados sobre a barriga grande, a respiração calma por fora. Por dentro, uma coisa se partindo devagar, como madeira velha que cede sem fazer barulho. A pior voz veio baixa, quase no ouvido, venenosa, cuidadosa, escolhida para machucar. Combina com ela, não serve para nada. Teresa não respondeu, porque se abrisse a boca, ela quebrava. E ela não ia dar esse presente a ninguém ali dentro. Saiu com o papel na mão, o coração em pedaços e uma única certeza carregando nos ombros, pesada e clara como pedra. Agora ela estava completamente sozinha. No dia seguinte, ela foi. Não esperou conselho, não pediu ajuda, não deu a ninguém a chance de rir mais uma vez. Dobrou o papel com o nome do terreno, guardou dentro da bolsa surrada que carregava desde o casamento. E foi. Ônibus velho, banco duro, janela que não fechava direito. A estrada de terra sacudia tudo. A bolsa, os ossos, a barriga grande que ela segurava com as 2 mãos, como se pudesse proteger a filha de cada solavanco. O sol entrava pela janela sem pedir licença e queimava o lado do rosto dela durante horas. Quando o ônibus parou, ainda faltava caminhada. Ela desceu devagar, com o cuidado de quem carrega uma vida dentro do corpo, e começou a andar. A poeira vermelha da estrada levantava a cada passo e grudava nas sandálias, nas canelas, na barra da saia. O calor batia de cima e subia do chão ao mesmo tempo, como se o mundo inteiro quisesse devolvê-la para trás. Mas ela continuou. Quando chegou, ficou parada e entendeu, naquele instante, o motivo das risadas. Era pior do que tinha imaginado. Terra rachada em todas as direções, como a pele de um bicho morto de sede. Pedra por todo lado, cinza e seca, sem uma folha, sem uma sombra, nenhum verde, nenhum sinal de que alguma coisa viva tinha escolhido ficar ali por vontade própria. O vento que passava não trazia frescor, trazia só mais poeira e o cheiro de lugar esquecido. No meio de tudo aquilo havia uma cabana torta. Telhado aberto num canto, paredes de barro se desfazendo como açúcar na chuva, porta de madeira podre pendurada por uma única dobradiça enferrujada. Aquilo não era uma herança, era um descarte, uma piada de mau gosto embrulhada em papel de cartório. Teresa empurrou a porta com cuidado. Entrou devagar. Olhou as paredes, o chão de terra batida, o teto onde o céu aparecia por um buraco largo. Ficou parada no meio daquele silêncio seco e enorme. E ali, pela primeira vez desde o enterro do marido, ela desabou. Chorou pelo homem que amou e que partiu sem se despedir direito. Chorou pelos filhos que perdeu antes de chegarem ao mundo. Chorou pela humilhação daquela sala fria, pelas risadas, pelas palavras escolhidas a dedo para doer. Chorou pelo medo. Esse medo grande, sem nome certo, de estar sozinha no mundo com uma filha chegando e nada nas mãos. Quando as lágrimas acabaram,
Ficou só o silêncio. Ela respirou fundo. Limpou o rosto com o punho da blusa. Colocou a mão devagar na barriga e disse, com a voz rouca, mas firme de quem já decidiu: eu não sei como, mas eu vou dar um jeito. Naquela noite, o frio entrou pela cabana, como se as paredes não existissem. Teresa se enrolou no único cobertor que tinha trazido na bolsa, deitada no chão de terra batida, olhando para o buraco no telhado onde as estrelas apareciam em quantidade que a cidade nunca mostrou. Ela não conseguia dormir. A filha se mexia dentro dela, pequenos movimentos que ao mesmo tempo acalmavam e apertavam o coração. Ela ficou pensando, durante horas pensando. Não no passado, não nas risadas, não nas palavras venenosas que ainda ecoavam em algum canto da cabeça. No básico, no essencial, no único pensamento que importava agora: sem água não existe vida, sem água não tinha como plantar, sem plantar não tinha como comer. Sem comer, não tinha como chegar até o dia em que a filha nascesse com saúde num lugar que pudesse se chamar de lar. Tudo começava na água. Quando o sol nasceu, ela já estava de pé. Caminhou pelo terreno devagar, sem pressa, com os olhos no chão. Passou pelos pedregulhos, passou pelas rachaduras. Passou pelos cantos onde a terra estava mais cinza, mais morta, mais abandonada, e andando e observando, como se o próprio terreno pudesse contar alguma coisa se ela soubesse escutar. Foi quando viu um ponto diferente, quase nada, tão pequeno que qualquer um passaria reto sem notar. Mas diferente. A terra ali era levemente mais escura, menos rachada, menos morta, como se guardasse dentro de si alguma coisa que o resto do terreno tinha perdido faz tempo. Teresa ficou parada olhando para aquele ponto. Algo dentro dela, não a razão, não o cálculo, algo mais fundo do que isso. Sussurrou baixinho: cava aqui. Ela olhou em volta. Olhou para o céu imenso e branco de calor. Olhou para a barriga. Depois foi buscar a pá velha que tinha encontrado jogada num canto da cabana. E começou. O primeiro golpe da pá quase não entrou. A terra era dura como concreto, seca por dentro até onde a vista não alcançava. Teresa bateu de novo. E de novo. Cada golpe subia pelo cabo de madeira e sacudia os braços até o ombro, até o pescoço, até os dentes. O sol queimava a pele do rosto, dos braços, da nuca. A barriga pesava e desequilibrava o corpo a cada movimento. Mas ela continuou. Os dias passaram um por um, iguais e diferentes ao mesmo tempo. Iguais porque todo dia era a mesma luta. Ela, a pá, o sol, a terra que não queria ceder. Diferentes porque a cada dia o buraco ficava um pouco mais fundo. E aquele pequeno progresso era a única coisa que ela tinha para se agarrar quando a cabeça começava a perguntar se tinha algum sentido continuar. As mãos criaram bolhas primeiro. Depois as bolhas abriram. Depois sangraram. Ela rasgou um pedaço da barra da saia velha e amarrou em volta das palmas como pôde, com os dedos trêmulos e os dentes segurando uma ponta do pano. Olhou para as mãos enfaixadas por um momento. Respirou. Pegou a pá de novo e continuou. A comida acabou no quinto dia. Ela precisou parar, guardar a pá e caminhar quilômetros até o vilarejo mais próximo. Comprou o mínimo que o dinheiro pouco permitia: farinha, feijão, um pedaço de rapadura. Carregou tudo de volta no braço, andando devagar pela estrada de terra com o sol no topo do céu. Voltou. Comeu. Dormiu no chão. No dia seguinte voltou ao buraco. No sétimo dia, desmaiou. Não sentiu cair. Só sentiu o chão de repente muito perto e depois nada. Acordou com o rosto na terra, a bochecha quente contra o chão seco, a boca pastosa de sede, o coração disparado dentro do peito como se estivesse com medo sozinho. Ficou deitada por um momento sem se mexer. O céu lá em cima era branco de calor. Então a filha se mexeu. Um chute pequeno, firme, bem no meio da barriga. E o medo veio de verdade, não
O medo dela. O medo por ela. Pela vida que estava crescendo dentro de um corpo que ela estava levando até o limite sem pedir licença. Teresa fechou os olhos. As lágrimas escorreram de lado, caindo na terra seca que absorvia tudo sem deixar rastro. Me perdoa, ela disse em voz alta, para a barriga, para o céu, para ninguém e para tudo ao mesmo tempo. Mas eu não posso parar. Levantou devagar, bebeu água, comeu um punhado de farinha seca e voltou ao buraco. Assim foi o 8º dia, o 9º, o 10º. Cada manhã era uma escolha, cada golpe de pá era uma resposta às risadas daquela sala fria. Cada noite deitada no chão da cabana era uma promessa renovada, silenciosa, teimosa, firme como a pedra que ela insistia em vencer. O 20º dia chegou e foi embora. O 21º, o 22º. O corpo estava no limite. As costas doíam com uma dor surda que não passava nem quando ela deitava. Os joelhos tremiam. Os olhos ardiam de cansaço e de poeira. Mas o buraco estava fundo. Fundo de verdade. No 23º dia, ela quase não levantou. Ficou deitada no chão da cabana, olhando para o telhado por um longo tempo, com o corpo pedindo pausa de um jeito que já não era mais cansaço. Era aviso. Os braços doíam até o osso. As costas tinham uma dor que não saía com nenhuma posição. A barriga estava mais pesada, mais baixa, a filha descendo devagar, como quem já está se preparando para chegar ao mundo. Teresa ficou pensando se o mundo que essa filha ia encontrar valia o esforço. Depois pensou que essa pergunta era luxo que ela não podia se dar. Levantou. Caminhou até o buraco. Desceu com cuidado, os pés encontrando os degraus irregulares que ela mesma tinha feito ao longo dos dias, as paredes de terra de cada lado, como se o próprio chão tivesse finalmente aberto espaço para ela depois de tanto resistir. Pegou a pá e bateu mais uma vez. O sol estava no meio do céu quando aconteceu. Ela levantou a pá com os 2 braços, trouxe com força, e a ferramenta afundou fácil demais. Teresa parou. Ficou parada segurando o cabo, o corpo ainda inclinado para frente, a respiração suspensa no meio. Bateu de novo, com cuidado dessa vez. A pá entrou fácil de novo. Diferente, completamente diferente de tudo que tinha sentido nos últimos 23 dias de luta contra aquela terra que não queria ceder. O silêncio ficou pesado ao redor. Devagar, ela se ajoelhou no fundo do buraco. Apoiou as mãos na terra e começou a cavar com os dedos, aquelas mãos machucadas, com os panos enrolados nas palmas, afundando na terra que agora cedia mole, úmida, diferente. A terra ali estava fria, mais fria que o resto, como se guardasse alguma coisa que o sol de todos aqueles dias não tinha conseguido alcançar. Ela cavou mais, e então um líquido começou a aparecer entre os dedos, escuro, denso, subindo devagar do fundo como se estivesse esperando ser encontrado faz muito tempo. Teresa franziu o rosto. Ficou olhando para aquilo nas mãos, a cabeça inclinada, tentando entender. Passou os dedos enluvados naquele líquido estranho. Levou devagar ao nariz. Não era água. Não era lama comum. Tinha um cheiro forte, fechado, diferente de qualquer coisa que ela conhecia. Era algo que ela nunca tinha visto, algo que parecia vivo. Ela ficou parada no fundo daquele buraco que cavou sozinha, com as mãos sujas daquele líquido escuro e denso, o coração batendo devagar e forte ao mesmo tempo, sem entender ainda o tamanho do que estava segurando nas mãos. Lá em cima, o céu imenso e quente do sertão continuava igual. O mundo ainda não sabia, mas alguma coisa tinha mudado. Alguma coisa grande, silenciosa e irreversível tinha mudado. Ela passou a noite sem dormir. Ficou sentada na porta da cabana com as mãos no colo, ainda com rastros daquele líquido escuro entre os dedos, olhando para o terreno na escuridão. Os grilos cantavam ao redor.
O céu estava cheio de estrelas, daquele jeito que só o interior mostra para quem tem paciência de olhar. Teresa não sabia o que tinha encontrado, mas sabia que era diferente de tudo. No dia seguinte, ela não desceu no buraco. Ficou andando pelo terreno, pensando, tentando organizar na cabeça alguma coisa que não cabia em ordem ainda. De vez em quando parava na beira do buraco e olhava lá dentro, para o líquido escuro que tinha subido mais um pouco durante a noite, como se estivesse crescendo devagar, com calma, no próprio ritmo. Foi no meio da tarde que ouviu passos na estrada. Um homem do vilarejo. Ela tinha visto ele uma vez antes, quando foi comprar mantimentos. Um homem velho, magro, chapéu de palha gasto na cabeça, que andava pelo interior faz tanto tempo que conhecia cada palmo de terra daquela região como quem conhece a própria casa. Ele passou pela frente do terreno, olhou de longe, parou. Olhou de novo, dessa vez com os olhos mais fechados, a cabeça inclinada para o lado. Entrou devagar, sem pressa, como quem não quer assustar. Chegou até a beira do buraco. Ficou parado olhando lá dentro por um longo tempo, sem falar nada. Teresa ficou do outro lado esperando. O homem se abaixou devagar, com a dificuldade dos joelhos velhos. Passou o dedo no líquido escuro que tinha subido pelas paredes de terra. Levou ao nariz. Ficou assim por um momento, imóvel, o rosto fechado em pensamento. Depois se levantou, olhou para Teresa e congelou. Aquele olhar que ela não esqueceu mais. O olhar de quem está vendo uma coisa que o cérebro demora um segundo a aceitar como real. Você... Ele começou e parou. Engoliu seco. Respirou fundo. Você faz ideia do que encontrou? Teresa balançou a cabeça devagar. Não. Ele tirou o chapéu. Passou a mão no cabelo branco. Olhou para o buraco de novo. Depois para ela. Depois para o buraco outra vez. Como se precisasse confirmar mais de uma vez que estava vendo certo. Quando falou, a voz saiu quase baixa, quase sem acreditar nas próprias palavras. Isso aqui é petróleo. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros silêncios daqueles 23 dias. Teresa ficou parada. O vento passou quente e seco entre os dois. Lá dentro da barriga, a filha se mexeu. E ela olhou para o terreno rachado ao redor, para as pedras, pela cabana torta, pelo buraco que cavou com as próprias mãos, enquanto o mundo inteiro tinha certeza que ela não ia conseguir nada. Não chorou, não gritou. Só fechou os olhos por um momento e respirou. A notícia correu rápido. Naquele interior onde tudo demora, mas fofoca voa, em menos de uma semana, o nome de Teresa e o nome do terreno Pedra Seca já estavam juntos na boca de todo mundo. Primeiro foram os homens do vilarejo que vieram olhar desconfiados, chapéu na mão, espiando o buraco de longe como se o líquido escuro pudesse ser coisa do diabo. Depois vieram outros de mais longe, com olhos diferentes, olhos de quem entende de terra e de negócio. Os engenheiros chegaram numa manhã de céu limpo. 2 carros que Teresa nunca tinha visto de perto, levantando poeira vermelha na estrada de terra. Homens com roupa de trabalho, botas, equipamentos que ela não sabia nomear. Desceram sem cerimônia, cumprimentaram com a objetividade de quem tem pressa e foram direto ao buraco. Teresa ficou de pé no lado de fora, as mãos cruzadas sobre a barriga, observando tudo em silêncio. Eles mediram, coletaram amostras. Conversaram entre si em voz baixa, com aquela linguagem técnica que exclui quem não pertence ao mundo deles. De vez em quando um olhava para ela com uma expressão que ela aprendeu a ler rápido. Surpresa, misturada com um respeito que ainda estava tentando se formar. No final da tarde, o mais velho dos engenheiros veio até ela. Ficou parado na frente de Teresa por um momento, como se estivesse organizando as palavras certas. Senhora, ele disse, a concentração aqui embaixo é significativa. Esse terreno tem valor. Tem muito valor. Teresa não perguntou quanto. Não era a hora. As máquinas vieram dias depois, grandes, barulhentas, transformando aquele pedaço de terra rachada e esquecida em canteiro de movimento e trabalho.
A cabana torta ficou de lado, testemunha quieta de tudo, enquanto ao redor dela o mundo mudava de forma e de velocidade. Os contratos apareceram sobre a mesa improvisada que Teresa tinha dentro da cabana. Papéis compridos, palavras difíceis, números que ela leu e releu com cuidado, sem assinar nada na pressa, pedindo explicação de cada cláusula com a calma firme de quem já aprendeu que pressa é armadilha. O advogado que veio representar a empresa era jovem, falava rápido e tinha o costume de subestimar quem estava do outro lado da mesa. Errou o endereço. Teresa negociou cada ponto com a paciência de quem cavou terra dura por 23 dias seguidos. Quando assinou sabendo exatamente o que estava assinando. O terreno que ninguém quis era um dos mais valiosos da região. E ele pertencia a ela, só a ela. Com papel passado, firma reconhecida e a lei do lado. A mulher que tinha saído daquela sala de testamento com o coração em pedaços e um papel que era uma piada, agora tinha uma fortuna. Não uma fortuna de história de novela. Não chegou de uma vez com laço e fanfarra. Chegou como as coisas reais chegam, devagar, com trabalho, com negociação, com noites pensando e relendo e decidindo. Mas chegou, e era dela. Naquela noite, depois que todos foram embora e o terreno ficou quieto de novo, Teresa sentou na porta da cabana. O mesmo lugar onde tinha sentado tantas noites, enrolada no cobertor, olhando as estrelas com o medo no peito. Ficou olhando para o buraco que ela cavou sozinha, com as mãos que sangraram, com o corpo que quase cedeu, com a teimosia de quem não tinha mais nada a perder e por isso não podia parar. Colocou a mão na barriga. A gente conseguiu, disse baixinho. A filha respondeu com um chute forte e certeiro, e Teresa riu. Riu de verdade, daquele jeito que faz tempo não saía. Um riso que começou nos olhos antes de chegar na boca, que subiu do peito com gosto de coisa guardada, esperando o momento certo. O vento da noite passou quente e seco. E pela primeira vez, desde que chegou naquele lugar que ninguém quis, ela não sentiu medo. Eles voltaram. Teresa estava do lado de fora da cabana, supervisionando os últimos trabalhos do terreno, quando viu os carros pararem na estrada. Reconheceu antes mesmo de ver os rostos. Reconheceu pelo jeito que desceram devagar, sem a arrogância de antes. Pelo jeito que fecharam as portas com cuidado. Pelo jeito que andaram em direção ao portão improvisado, como quem não tem certeza se vai ser recebido. Eram os mesmos. Os mesmos que riram, os mesmos que zombaram, os mesmos que escolheram cada palavra para machucar naquela sala fria de cartório. Dessa vez, não estavam sorrindo. Os olhos estavam baixos, a postura encolhida, aquela segurança toda que tinham quando ela não tinha nada, havia sumido completamente, como fumaça que o vento leva sem deixar rastro. Pararam no portão. Um deles carregou a voz primeiro, com o tom de quem ensaiou o que ia dizer, mas mesmo assim não soou natural. A gente pode conversar. Outro emendou, a voz mais mansa ainda. Família é família. E o terceiro, com um sorriso que queria parecer caloroso e não conseguia. Você sabe que a gente sempre quis o seu bem. Teresa ficou parada. Não respondeu imediatamente. Olhou para cada um deles com calma, sem pressa, da mesma forma que tinha olhado para a terra dura antes de começar a cavar, medindo, entendendo, vendo o que estava embaixo do que aparecia na superfície. Viu a sogra com o chapéu na mão, aquela mulher que tinha ficado de pedra durante a leitura do testamento e não abriu a boca para defender nada. Viu os cunhados que riram primeiro e mais alto. Viu os rostos que ela tinha gravado sem querer naquela tarde, quando ainda estava tentando não quebrar na frente de ninguém. O silêncio durou, pesou. E então, Teresa respirou fundo. Colocou a mão na barriga, devagar, como fazia sempre que precisava de clareza. Como se o contato com a filha que estava chegando a lembrasse do que importava e do que não importava mais.
E respondeu com a voz calma e firme de quem não precisa gritar para ser ouvido. Quando eu não tinha nada, vocês também não me quiseram. Não foi dito com raiva, não foi dito com choro. Foi dito com a serenidade de quem já processou a dor, já carregou o peso, já ficou deitada no chão com o rosto na terra e mesmo assim levantou. E agora não deve explicação nenhuma para ninguém. Virou as costas. Entrou, sem olhar para trás. A porta da cabana fechou com o barulho simples de madeira velha, aquela mesma porta podre que ela tinha encontrado pendurada por uma dobradiça enferrujada no primeiro dia. Ainda não tinha trocado. Ainda não tinha dado tempo, ou talvez no fundo ela soubesse que aquela porta fazia parte da história e precisava ficar em pé um pouco mais. Do lado de fora, os carros foram embora. A poeira vermelha levantou e baixou. E o terreno voltou ao silêncio que era dele. Naquela noite, Teresa sentou na porta da nova casa que estava começando a surgir a alguns metros da cabana. Paredes de tijolo subindo devagar, janelas com vidro, um telhado que não ia deixar o frio entrar nem a chuva passar. Ela olhou para o horizonte. O céu do interior estava cheio, daquele roxo escuro de fim de dia que aos poucos vai virando preto e vai entregando as estrelas uma por uma, como se o céu soubesse que tem tempo e não precisa mostrar tudo de uma vez. Ela sentiu um chute, forte, certeiro, bem no meio. Sorriu. Colocou as duas mãos na barriga e ficou assim, quieta, sentindo a filha se mexer dentro dela com aquela agitação de quem está quase pronta, de quem está chegando com pressa para o mundo. A gente conseguiu, ela disse baixinho, do mesmo jeito que tinha dito antes, mas com um peso diferente agora, mais cheio, mais inteiro. E ali, naquele silêncio do sertão, com o cheiro de terra e o som distante dos grilos começando a noite, ela entendeu de verdade. Nunca foi só sobre o petróleo. O petróleo era o que a terra guardava, mas o que ela guardava dentro de si era maior. Era a capacidade de continuar quando tudo acabou, de resistir quando ninguém acreditou, de sobreviver quando foi descartada como coisa que não serve, de cavar com as próprias mãos, com o corpo doendo e o medo presente sem parar, sem pedir, sem esperar que alguém viesse salvar. Isso ninguém tinha dado, isso ninguém podia tomar, isso era dela desde sempre. A terra tinha o ouro negro, mas a riqueza de verdade sempre esteve nela. A casa nova cheirava a tinta fresca e madeira cortada. Teresa passou a mão na parede do quarto enquanto caminhava devagar pelo corredor, os dedos roçando o reboco ainda claro, aquele branco de coisa recém-feita que com o tempo vai ganhando a cor da vida que passa por dentro. Ela fez isso todo dia naquela primeira semana. Caminhou pelos cômodos como quem ainda não acredita que o lugar é seu. Como quem precisa tocar para confirmar que não é sonho. Não era. 3 quartos. Cozinha com fogão de verdade. Banheiro com chuveiro. Janelas com vidro que abriam e fechavam sem esforço. Um quintal nos fundos onde ela já tinha decidido que ia plantar. Não por necessidade, mas porque a terra sempre foi sua linguagem. E ela não sabia existir sem colocar as mãos no chão de vez em quando. A cabana ainda estava de pé, alguns metros atrás. Ela não tinha mandado derrubar. Todo mundo que passou por ali achou estranho. O engenheiro, o arquiteto jovem que veio projetar a casa, até a mulher que veio ajudar nas últimas semanas da gravidez e ficou como vizinha e amiga. Todos olhavam para a cabana torta com aquela expressão de quem não entende, porque alguém guardaria uma coisa velha e feia quando tem dinheiro para construir coisa nova. Teresa deixava todo mundo achar o que quisesse. Ela sabia o que a cabana era. Era a prova, a testemunha, o lugar que viu ela chegar sem nada e viu o que ela foi capaz de fazer quando não tinha escolha.
Aquelas paredes de barro se desfazendo, tinham visto ela chorar, tinham visto ela se levantar, tinham visto ela sair de manhã cedo com a pá na mão e voltar de noite com as mãos sangrando e a teimosia intacta. Isso não se derruba, isso se guarda. O buraco também ainda estava lá, tampado e sinalizado pelos engenheiros da empresa, com uma estrutura de ferro ao redor e placas que Teresa não precisava ler para saber o que diziam. Era o começo de tudo. A boca por onde a terra tinha entregado o que guardava por séculos, sem que ninguém soubesse, sem que ninguém tivesse se dado ao trabalho de perguntar. Ela passou pelo buraco toda manhã no caminho até o quintal. Às vezes parava. Ficava olhando por um momento. Pensava naquele 23º dia. No golpe de pá, que afundou fácil demais. No silêncio, que ficou pesado. Nas mãos afundando na terra fria. No líquido escuro aparecendo entre os dedos. Pensava enquanto ela estava perto de desistir. Não contou isso para ninguém, nem precisava. Era uma conta que existia só entre ela e ela mesma, uma verdade íntima que ficava guardada no mesmo lugar onde ficam as coisas que formam o caráter de uma pessoa sem que apareçam na superfície. Ela estava perto. No 22º dia, deitada no chão da cabana com o corpo gritando de dor e a cabeça cheia de dúvida, ela tinha ficado olhando para o teto por um tempo longo demais, pensando numa frase que não queria pensar. E se não tiver nada? E se tudo aquilo fosse só teimosia sem sentido? E se ela estivesse destruindo o próprio corpo e colocando a filha em risco por nada? Por um pressentimento, por uma terra levemente mais escura que o resto, por um sussurro que não era de ninguém e podia ser só o cansaço falando mais alto que a razão. Ficou assim por horas. Depois pensou, e se tiver? Levantou, esse pensamento simples. E se tiver? Foi o que a trouxe até aqui, até a casa nova com cheiro de tinta fresca, até o quintal que ela ia plantar, até o quarto do bebê com a parede pintada de amarelo claro que ela mesma tinha escolhido numa manhã em que foi até a cidade com a barriga enorme e ficou parada na frente das amostras de tinta por tanto tempo que a vendedora veio perguntar se estava bem. Estava melhor do que tinha estado em muito tempo. Quando ela chegou, Lívia nasceu numa madrugada de vento, o vento daquele tipo que varre o interior de lado a lado, que faz as janelas tremerem nas molduras e levanta a poeira vermelha da estrada, mesmo no escuro da noite, que passa entre as árvores com um som que parece conversa de gente se a pessoa estiver sozinha e com o coração aberto. Teresa passou o trabalho de parto na cama nova do quarto novo, com Dona Conceição do lado, a mulher que tinha vindo ajudar e ficado, aquela figura baixa e sólida de cabelo preso e mãos que sabiam o que fazer sem precisar de instrução. Dona Conceição tinha aparecido na vida de Teresa quase por acidente, ou por aquele tipo de acidente que só parece acidente porque a gente ainda não aprendeu a reconhecer o que é destino. Tinha sido 3 semanas antes do nascimento. Teresa estava no mercado do vilarejo, tentando alcançar alguma coisa numa prateleira alta, com a barriga atrapalhando o equilíbrio, quando uma mão apareceu do lado e alcançou por ela. Ela se virou. Dona Conceição estava lá, com um saco de farinha no braço e aquele jeito direto de quem não perde tempo. Você tá sozinha? Tô. Quanto tempo falta? 3 semanas. Dona Conceição balançou a cabeça com o ar de quem acabou de tomar uma decisão. Não falta. Falta menos. Eu conheço esse jeito de carregar. Sou parteira faz 30 anos. Me dá o seu endereço. Teresa deu. E Dona Conceição apareceu 2 dias depois com uma mala pequena e à disposição de quem não foi convidada, mas sabe que é necessária, que é um tipo de pessoa completamente diferente de intrusa. É o tipo que chega, vê o que precisa ser feito e faz. Foi ela que ficou do lado durante toda aquela madrugada de vento. Quando Lívia chegou, chegou com voz.
Um choro forte, indignado quase, como quem protesta contra a frieza do mundo depois do calor de dentro. Teresa ouviu aquele choro e sentiu alguma coisa que não cabia em palavra nenhuma que ela conhecia. Não era alegria, não era alívio, não era amor, era tudo isso junto e mais alguma coisa que não tinha nome ainda, uma emoção nova que ela estava sentindo pela primeira vez e que não ia esquecer nunca. Dona Conceição colocou a menina no peito de Teresa. Lívia parou de chorar na hora. Ficou quieta ali, com os olhinhos fechados, a boca fazendo aquele movimento pequeno, os dedãozinhos cerrados, e Teresa ficou olhando para ela por um tempo que não sabe dizer quanto foi. Podia ter sido 1 minuto, podia ter sido 1 hora. Bem-vinda, ela disse por fim, com a voz rouca de quem passou horas num esforço que vai além do físico. Você não tem ideia do que a gente passou para chegar aqui. O vento bateu na janela. As estrelas lá fora continuavam no lugar. E Lívia dormiu. Os primeiros meses foram exaustão e revelação ao mesmo tempo. Teresa tinha lido sobre isso. Bem, tinha ouvido falar que ler era luxo que os últimos meses não tinham permitido. Mas ouvir falar não prepara para a realidade de acordar de 2 em 2 horas, de aprender na prática uma linguagem nova que não tem palavras, só choro com tons diferentes que a gente vai decifrando aos poucos, como quem aprende um idioma sem dicionário. Ela aprendeu rápido. Sempre tinha aprendido rápido quando a necessidade mandava. Lívia era um bebê de olhos atentos. Desde as primeiras semanas, ficava acordada olhando ao redor, com aquela expressão séria de recém-nascido que parece estar avaliando tudo, registrando tudo, formando opinião sobre o mundo antes mesmo de ter palavras para expressá-la. Teresa ficava horas olhando para ela de volta, naquele jogo de olhares que é uma das primeiras conversas que existem entre mãe e filha. Dona Conceição ficou por 1 mês. Quando foi embora, abraçou Teresa na porta com aquele abraço de quem despede de verdade. Não o abraço rápido e educado de conhecidos, mas o abraço demorado de quem sabe que o momento tem peso. Você vai dar conta, ela disse. Eu sei, Teresa respondeu. E sabia. Não com a certeza arrogante de quem nunca duvidou, mas com a certeza construída de quem duvidou muito. Passou pelo fundo da dúvida e saiu do outro lado com alguma coisa nova no peito que não é mais frágil como antes. Os meses foram passando. Lívia cresceu com a velocidade desconcertante dos bebês, que parecem mudar de semana em semana, de dia em dia, às vezes de manhã para tarde. Uma conquista nova sempre chegando antes que a gente termine de celebrar a anterior. O primeiro sorriso. A primeira vez que ficou de barriga para cima e virou sozinha. A primeira vez que ficou sentada sem apoio, com aquele equilíbrio precário de quem ainda está negociando com a gravidade. Teresa documentou tudo. Não com câmera cara, nem com aplicativo de celular moderno. Com um caderno de capa dura que comprou na papelaria do vilarejo numa tarde em que foi resolver papelada e passou na frente da loja. Escrevia à noite, depois que Lívia dormia, com a letra que nunca foi bonita, mas sempre foi legível, contando os dias com a mesma determinação que tinha cavado a terra. Era o diário que ela nunca tinha tido na vida. Começava sempre com a data e o peso de Lívia. Ela pesava em casa com uma balança velha, meticulosamente toda semana. Depois escrevia o que tinha acontecido, o que a menina tinha feito de novo, o que ela própria tinha pensado ou sentido ou aprendido. Às vezes escrevia sobre o Geraldo, sobre o marido que não havia dado chance de se despedir, sobre as coisas que ficaram por dizer e que ela dizia agora no papel, tarde demais para ele ouvir, mas não tarde demais para ela precisar dizer. Às vezes escrevia sobre a família, sobre aquela sala de cartório, sobre as risadas, não com raiva. A raiva tinha ido embora aos poucos, como vai tudo que a gente não alimenta. Foi murchando, perdendo o veneno, até virar só memória de uma dor que já não dói do mesmo jeito.
Escrevia sobre eles com a distância de quem observa uma tempestade que passou. Reconhecia o estrago que tinha feito, mas a tempestade tinha ido embora e o chão depois da chuva era fértil de um jeito que o chão seco nunca é. O trabalho que veio com o dinheiro vieram as decisões. Teresa nunca tinha tido dinheiro de verdade. Tinha tido suficiente. Suficiente para comer, suficiente para se vestir, suficiente para manter a vida funcionando sem luxo, mas sem falta. O que estava chegando agora era diferente em natureza, não só em quantidade. Era o tipo de recurso que muda o que é possível, que abre portas que a pessoa nem sabia que existiam porque nunca tinha chegado perto o suficiente para ver. Ela não se perdeu. Isso era o que as pessoas esperavam. Ela percebia pelos olhares, pelos comentários velados, pela forma como alguns no vilarejo falavam sobre gente que não está acostumada, quando achavam que ela não estava ouvindo. Esperavam que ela gastasse tudo rápido, que fosse enganada, que tomasse decisões ruins por falta de experiência, que o dinheiro escorregasse das mãos de quem não sabia segurar. Subestimaram a mulher que passou 23 dias cavando terra dura. Teresa contratou um contador. Não o primeiro que apareceu. Entrevistou 3, fez perguntas, prestou atenção em quem respondia com clareza e quem respondia com pressa. Ficou com o que falou mais devagar. Contratou um advogado também. Um diferente do que tinha vindo com a empresa. Esse ela escolheu ela mesma, foi até a cidade, perguntou por indicação de gente que ela respeitava e foi conversar pessoalmente antes de decidir. Com orientação, investiu parte. Guardou parte. Reservou uma parte que chamava de parte da Lívia, um fundo que ninguém tocava, que ia crescendo sozinho, que seria da filha quando chegasse a hora e a filha soubesse o que fazer com ele. Melhorou a casa. Não transformou em palácio. Não era o que queria. Queria uma casa boa, sólida, confortável, com espaço para Lívia crescer e quintal para plantar, e uma varanda onde sentar no fim do dia e ver o sol baixar no horizonte do sertão. Foi exatamente o que construiu. Mas teve uma decisão que as pessoas esperavam que ela tomasse e ela não tomou. Não foi embora. Todo mundo achava que ela ia. Achavam que assim que o dinheiro apareceu, ela ia vender o terreno, pegar Lívia e ir para a cidade grande de preferência, onde a vida tem mais opção, mais movimento, mais futuro, segundo a lógica de quem não entende que futuro não é um lugar, mas uma construção. Teresa não foi. Ficou. Ficou porque aquela terra era dela de um jeito que ia além do papel de cartório. Ela tinha cavado aquela terra com as próprias mãos. Tinha dado o próprio sangue para ela, literalmente. As mãos abertas pingando nas paredes do buraco. Tinha dormido em cima dela durante semanas, respirado a poeira dela, sentido o calor dela de cima e o frio dela lá do fundo. Aquela terra conhecia ela. E ela conhecia aquela terra. Não ia embora, não. A menina e a terra Lívia aprendeu a andar no quintal. Foi ali, na terra batida entre os canteiros que Teresa tinha plantado, que ela deu os primeiros passos com aquela determinação bamboleante de quem ainda está negociando equilíbrio com o corpo. 2 passos firmes, 3, e então as perninhas cediam e ela sentava no chão com um baque que a fazia piscar surpresa. Olhava para as mãos sujas de terra e ria. Teresa ficava do outro lado, agachada, os braços abertos, deixando a filha vir até ela. Lívia sempre chegava, às vezes caindo no meio. Às vezes dando uma volta estranha que não era o caminho mais curto, mas que ela tinha escolhido por razões próprias que Teresa aprendia a não questionar. Mas sempre chegava. Desde cedo, a menina tinha uma relação com o chão que Teresa reconhecia, porque era a mesma relação que ela mesma tinha. Lívia gostava de pegar terra. Não de jogar, não de bagunçar, de pegar, de sentir a textura, de deixar escorrer entre os dedos pequenos com uma expressão concentrada de quem está estudando alguma coisa importante.
Teresa deixava. As outras mães do vilarejo olhavam torto às vezes. Aquela conversa de que criança não deve se sujar, de que lugar de menina não é no chão. Teresa sorria educadamente e continuava deixando Lívia fazer o que Lívia queria fazer. A menina estava aprendendo a conhecer a terra. Isso Teresa nunca ia impedir. Quando Lívia teve 2 anos, Teresa começou a levá-la até o buraco. Não chegava perto, tinha a estrutura de proteção ao redor e Teresa era cuidadosa, mas ficavam do lado de fora, as duas juntas, e Teresa explicava com as palavras simples que se usa com criança pequena. Foi aqui que a mamãe achou o que sustentou a gente. Lívia olhava com os olhos grandes e escuros, que eram os olhos do pai, que ela nunca tinha conhecido, e parecia entender alguma coisa que não era a informação em si. As palavras eram grandes demais ainda, mas o tom, o peso, a importância do lugar. Crianças entendem peso antes de entender palavras. Com 3 anos, Lívia já andava pelo terreno como se fosse extensão da casa. Conhecia cada pedra, cada canto, cada árvore que Teresa tinha plantado nos primeiros anos. E havia muitas agora. O quintal tinha crescido. A terra que parecia morta tinha descoberto que sabia ser fértil quando alguém se dava ao trabalho de cuidar. Foi Lívia que plantou a primeira muda sozinha. Teresa deu a muda na mão dela, uma muda pequena de romã, que demorava a dar fruto, mas durava décadas, e mostrou o buraco na terra que tinha preparado. A menina ficou olhando para a muda, depois para o buraco, com aquela seriedade que era característica dela desde bebê. Colocou a muda com as 2 mãos. Empurrou a terra ao redor com os dedos pequenos e cuidadosos. Depois levantou e olhou para a mãe com uma expressão que dizia pronto. Teresa achou que ia conseguir não chorar. Não conseguiu. Virou de lado fingindo que estava olhando para outra coisa. Limpou o rosto rápido, respirou. Quando se virou de volta, Lívia já estava agachada de novo, ajeitando um torrão de terra ao lado da muda, com a concentração total de quem tem um trabalho importante em andamento, igual à mãe, igualzinha à mãe. O que ficou sem dizer. Tem coisas que a gente carrega sem saber que está carregando. Teresa descobriu isso num fim de tarde qualquer, quando Lívia tinha 4 anos e estava dormindo a sesta, e a casa estava quieta com aquele silêncio de hora parada que só existe quando criança dorme. Ela estava sentada na varanda com uma xícara de café esfriando na mão, olhando para o horizonte, e de repente pensou no marido. Não pensou com saudade, não pensou com raiva. Pensou com uma curiosidade estranha. O que ele diria? O marido era um homem bom, mas fraco em algumas medidas. Bom no sentido de não ser cruel, não ser violento, não ser o tipo de homem que diminui a mulher para se sentir maior. Mas fraco no sentido de não ter conseguido protegê-la quando precisava, de ter feito um testamento que a deixou vulnerável, que deu à família munição para rir, que colocou a terra rachada no nome dela, talvez sem nem perceber o que estava fazendo, talvez com a convicção equivocada de que a família cuidaria dela, de que ia dar certo de algum jeito. Não deu, mas deu de outro. Teresa ficou pensando naquilo por um tempo longo, a xícara esquecida. Pensou se tinha raiva dele. Verificou dentro de si como quem abre uma gaveta e passa os dedos nos objetos com cuidado, procurando o que está lá. Não tinha raiva, tinha uma coisa mais suave e mais triste. Uma compreensão de que as pessoas fazem o que conseguem fazer com o que têm, e que às vezes o que tem não é o suficiente, e que isso é uma tragédia pequena mas real, que não merece raiva, merece o reconhecimento quieto de quem entendeu. Ela tinha entendido. Podia seguir. O caderno, naquela noite, ficou mais cheio que o normal. Ela escreveu sobre o marido por 1 hora, coisas que nunca tinha dito para ninguém, memórias que guardava sem saber que guardava, o jeito que ele tomava café de manhã, o barulho que fazia quando estava pensando, a vez que chorou na frente dela e ficou tão envergonhado que saiu da sala como se tivesse feito alguma coisa errada.
Escreveu sobre o que perdeu quando ele foi. Escreveu sobre o que encontrou depois. No fim, escreveu uma coisa que não planejou escrever, que saiu sem ser chamada. Acho que ele sabia que a Terra tinha alguma coisa. Acho que ele não sabia o que era, mas sabia. Por isso deixou para mim. Não foi descuido. Foi a única forma que ele encontrou de me dar alguma coisa que os outros não quisessem tomar. Ficou olhando para a frase por um longo tempo. Não sabia se era verdade, mas fazia sentido de um jeito que a deixou em paz com ele pela primeira vez desde que ele foi. Fechou o caderno. Apagou a luz. Dormiu fundo, sem acordar no meio da noite, pelo tempo que precisava. A carta, que nunca enviou. Num domingo de manhã, quando Lívia tinha 5 anos e estava no quintal conversando com os pés da romã, com a seriedade de quem tem assuntos importantes a tratar com as plantas, Teresa sentou na mesa da cozinha e escreveu uma carta, endereçada à família, não para enviar. Ela sabia disso desde a primeira linha. Era uma carta para ela mesma, da mesma forma que o caderno era para ela mesma. Um lugar onde as coisas podiam existir sem precisar de testemunha além dela. Começou sem rodeio. Eu poderia ter sido diferente com vocês quando voltaram. Ficou olhando para a frase. Continuou. Poderia ter aberto o portão. Poderia ter ouvido. Poderia ter feito o que esperavam. Que mulher boa perdoa. Que família é família, que a gente guarda rancor, mas não age por ele. Mas eu escolhi não abrir. E eu precisava escrever isso em algum lugar para deixar claro, pelo menos para mim mesma, que não foi por raiva. Raiva vai embora. A minha já foi por clareza. Porque algumas portas, quando fecham, fecham com razão. Não por punição, não sou juíza de ninguém, mas por proteção. Pela Lívia que vai crescer aqui e vai aprender olhando para mim o que é limite e o que é dignidade e o que é a diferença entre perdoar e continuar se expondo ao mesmo risco. Eu perdoei vocês. Perdoei aquela sala, aquelas risadas, aquelas palavras escolhidas a dedo. Perdoei porque carregar isso pesa mais em quem carrega do que em quem foi perdoado. Mas perdoar não é o mesmo que abrir a porta. Espero que vocês estejam bem. Espero que a vida de vocês tenha mais que aquele dia. Teresa dobrou o papel. Guardou no fundo do caderno. Nunca mais abriu. Não precisou. O vilarejo e o mundo. A vida no vilarejo foi mudando ao redor dela. O movimento que o terreno trouxe, os engenheiros, as máquinas, os contratos, os homens que vinham trabalhar de outras cidades, mexeu com o lugar de um jeito que nenhum vilarejo daquele tamanho fica sem sentir. Chegaram mais pessoas. Abriu um mercado maior. A estrada de terra recebeu uma parte de asfalto, não muito, mas suficiente para fazer diferença na hora da chuva, quando o barro antes tornava tudo intransitável. Teresa ficou olhando esse movimento com atenção. Não com medo, com a curiosidade cautelosa de quem sabe que mudança pode ser boa ou ruim, dependendo de como é conduzida, e que, às vezes, a diferença entre os dois é quem está prestando atenção. Ela estava prestando. Quando soube que a empresa queria expandir a operação de um jeito que ia afetar a terra de algumas famílias antigas do lugar, famílias que tinham vivido ali por gerações, que tinham a relação com aquela terra que ela mesma entendia por dentro, foi a primeira a levantar a questão. Não gritando, não protestando. Foi nas reuniões, sentou, ouviu tudo e depois fez as perguntas que precisavam ser feitas com a calma de quem tem tempo e paciência e a consciência limpa de quem não deve favor a ninguém ali dentro. As famílias ficaram. A expansão foi renegociada. Algumas pessoas do vilarejo vieram agradecer. Teresa ficou sem jeito. Não era jeito de receber agradecimento. Nunca foi. Dizia que tinha feito o que era certo e mudava de assunto. Mas por dentro ficava com aquilo por um tempo. Ficava com a sensação estranha e boa de que a terra que foi dada como piada tinha se tornado, de algum jeito que ela não tinha planejado,
um ponto de equilíbrio para muita gente além dela. A escola e o caderno. Quando Lívia foi para a escola, Teresa foi junto, não como aluna. Tinha seus 40 e poucos anos e a vida tinha sido sua escola de um jeito que não cabe em sala. Mas foi até a diretora, uma mulher séria de cabelo curto chamada Dona Arlinda, e perguntou como podia ajudar. Dona Arlinda olhou para ela por um momento com aquela expressão de quem está avaliando se a oferta é genuína ou é de quem quer aparecer. A gente precisa de livros, ela disse testando. A biblioteca é uma prateleira com 40 títulos, metade sem capa. Me passa a lista do que precisa, Teresa respondeu. A lista veio numa semana. Teresa olhou. Comprou tudo. Comprou mais. Não só o que estava na lista, mas o que achou que devia estar e não estava, porque conhecia a diferença que faz ter à mão um livro que fala de alguma coisa que você está tentando entender. A biblioteca cresceu. Depois, Teresa perguntou sobre outra coisa. Tem criança que não termina o ano, que sai no meio. Por quê? Dona Arlinda suspirou. Essa era a pergunta difícil, a que não tem resposta simples. Trabalho infantil em algumas famílias. Distância, falta de recurso em casa. Às vezes, a família precisava de mais um par de mãos, e os braços disponíveis eram os dos filhos. Teresa escutou tudo. Depois criou um pequeno fundo, sem nome, sem placa, sem alarde. Uma reserva que Dona Arlinda podia usar com discrição para cobrir o que fosse necessário para manter uma criança na escola. Não muito, o suficiente. No fim daquele ano, a evasão caiu pela metade. Teresa soube pelos números que Dona Arlinda mostrou numa tarde em que as duas tomaram café na varanda, com Lívia correndo no quintal ao fundo. Não fez discurso, tomou o café, disse que era bom e continuou. Lívia cresceu numa escola com biblioteca. Não sabia que a mãe tinha algo a ver com isso. Teresa nunca contou. Algumas coisas não precisam de assinatura. A conversa no fim do dia. Lívia tinha 6 anos quando fez a pergunta. Estavam as duas sentadas na varanda, no fim do dia, com o céu indo do laranja para o roxo, naquele espetáculo gratuito que o interior oferece todo dia para quem tem o costume de parar e olhar. Teresa tinha uma xícara de chá. Lívia tinha um biscoito na mão e os pés balançando no ar, porque a cadeira era grande demais para ela. Mãe, ela disse com aquele tom de criança que vai fazer uma pergunta séria. Por que a cabana velha ainda está lá? Teresa olhou para a filha. Depois olhou para a cabana, que dali da varanda aparecia do lado, silenciosa e torta como sempre, as paredes de barro se desfazendo mais um pouco a cada ano que passava, mas ainda de pé, ainda presente, ainda testemunha. Porque ela me lembra de uma coisa importante, Teresa disse. Que coisa? Teresa ficou pensando em como explicar para uma criança de 6 anos alguma coisa que ela própria tinha levado anos para entender. Pensou nas palavras certas, nas simples que chegam no lugar certo. E que quando a gente não tem nada, ela disse devagar, a gente ainda tem o que a gente é capaz de fazer, e isso ninguém pode tomar. Lívia ficou olhando para a cabana por um momento com aquela expressão séria dela. A cabana é feia, ela disse. Teresa riu. É muito feia. Mas você gosta dela? Gosto. Lívia assentiu com a cabeça, como quem registra uma informação importante, arquiva no lugar certo e segue em frente. Mordeu o biscoito. Voltou a balançar os pés. O céu foi ficando roxo, depois escuro, depois preto, e as estrelas foram aparecendo uma por uma, com aquela paciência que as estrelas têm, que não se apressam porque não precisam, que estão lá toda noite, independente de quem está olhando. Teresa ficou na varanda por um longo tempo, depois que Lívia foi dormir. Ficou com o chá esfriando na mão,
olhando para o terreno quieto, para o buraco tampado, para a cabana torta, para o quintal com as árvores que tinham crescido, para a muda de romã que Lívia tinha plantado anos atrás e que agora estava com quase a altura dela. Ficou pensando que a vida é um negócio estranho, que a dor não avisa quando vai embora, assim como não avisa quando chega. Que um dia a gente está no chão de uma cabana torta com o rosto na terra e o medo tão grande que não cabe mais dentro do peito. E outro dia está na varanda de uma casa boa, olhando para a mesma terra, com a filha dormindo segura lá dentro e o coração cheio de uma coisa que só pode ser chamada de paz. Não felicidade de novela, com música e final perfeito. Paz. Aquela coisa mais quieta e mais verdadeira que não grita, que não acena, que só está presente como a terra está presente. Firme, constante, disponível para quem tem a paciência de se abaixar e colocar as mãos nela. Teresa tinha aprendido a se abaixar. Tinha aprendido a colocar as mãos. Tinha aprendido que a terra guarda mais do que parece e que, às vezes, o que ela guarda de mais valioso não é o que está embaixo, mas o que cresce em cima quando alguém se dá ao trabalho de cuidar. Entrou. Apagou a luz da varanda. Foi ver se a filha estava bem coberta. Estava. Voltou para o quarto. Abriu o caderno na última página escrita. Ficou olhando para o espaço em branco abaixo da última entrada. Pegou a caneta e escreveu, em letra pequena no rodapé da página, como quem assina alguma coisa. A terra deu o que tinha para dar, o resto foi meu, e da Lívia, e de tudo que a gente ainda vai construir. Fechou o caderno, dormiu. Do lado de fora, o vento do sertão passou pelo quintal, balançou as folhas das árvores que não estavam lá há 7 anos, roçou na parede da cabana velha que ainda estava de pé, atravessou o terreno inteiro de lado a lado e foi embora pela estrada de terra que agora tinha um pedaço de asfalto, mas ainda cheirava a poeira vermelha nas manhãs secas. O terreno ficou quieto. A casa ficou quieta. E naquele silêncio bom do sertão que dorme, tudo que tinha sido construído ali, com as mãos, com o suor, com a teimosia, com o medo enfrentado dia a dia, continuou existindo, sólido, verdadeiro, delas. Eles deram a terra que ninguém quis. Ela encontrou o que ninguém viu, plantou o que ninguém esperava e criou uma filha que vai saber desde pequena que a riqueza de verdade não se herda, se constrói, com as próprias mãos, no próprio chão, no próprio tempo. Fim.